Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Louvado seja o nome do nosso Pai, Pai das luzes, que nos concedeu mais um dia de vida e graça. A todos, saudação quadrangular, paz seja convosco. Queridos, estamos aqui para dar sequência ao nosso último vídeo da série de 3 vídeos que fala sobre as qualidades do bom professor da escola bíblica. E nessa sequência nós já vimos integridade e autoridade, já vimos paciência e hoje nós vamos ver o último tema. Mas antes de falar desse último tema, eu quero te contar uma historinha. Eu li certa feita em um livro chamado O Momento é Este, de Joel Osteen. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro há 11 anos atrás e depois de 10 anos eu reli o livro novamente e sempre com uma outra, né? Deus traz outras perspectivas, outras visões, outras coisas que, né, na primeira leitura às vezes passa batido. E entre muitas histórias de exemplos verídicos que o autor do livro conta, ele dá um exemplo de um casal de amigos dele que em um determinado momento na vida, passando por situações financeiras bem complicadas, eles se viram diante de uma decisão para tomar. E eles apostaram em vender tudo que tinham e ir para uma outra cidade, onde eles já tinham pesquisado de que a atividade financeira, né, a atividade profissional que eles exerciam nessa cidade, o retorno seria mais provável, enfim, era melhor para aquilo que eles exerciam profissionalmente. E venderam tudo que tinham e foram para essa cidade. E chegaram nessa cidade, investiram tudo, né, todo o seu dinheiro numa casinha e no negócio, em começar o seu negócio. E aí o tempo foi passando e eles chegaram muito animados, entusiasmados, inspirados, motivados, e o tempo foi passando, e as coisas não estavam ocorrendo como eles imaginavam, ou pelo menos dentro do tempo que eles imaginavam. E aí as coisas foram, né, começaram a ficar difíceis e as coisas não decolavam e os boletos começaram para chegar e as dívidas começaram a se acumular e a coisa não deslanchava. E aí começou a bater sobre eles o desânimo, a dúvida, a insegurança, a tristeza, sobretudo porque eles estavam em uma outra cidade, já não era mais próximo da família, dos parentes, estavam se sentindo sozinhos e sem perspectiva, sem esperança. Até que um dia ele chegou do trabalho e, né, para espanto da esposa que estava prostrada em casa, seria mais um dia em que os dois curtiriam a preocupação juntos. E ele chegou em casa e disse assim mesmo: não, faz o seguinte, sobe, toma um banho de veste, coloca a tua melhor roupa, a melhor que você tiver no guarda-roupa, assim, faça sua maquiagem, fique bem bonita que nós vamos sair. E ela: sair para onde? Você tá louco? Nem dinheiro para gasolina nós temos. Não te preocupa, nós vamos sair. E aí ele também foi, tomou banho, se arrumou, ficou muito bonito, se perfumou. Ela, sem entender, sem imaginar o que estava na cabeça daquela criatura, que era o seu marido, fez aquilo que ele estava falando. E os dois entraram em seu carro, que tinha pouca gasolina, e seguiram para o centro da cidade, onde eles estavam morando. E ele deu umas voltas por ali, né, meio que ele estava procurando alguma coisa, e ela perguntando para ele, insistindo o que era que ele ia fazer, o que significava tudo aquilo, ele pedindo para que ela tivesse calma e confiasse nele. Até que ele parou próximo ao melhor e mais rico e sofisticado e requintado hotel daquela cidade. Era um hotel 5 estrelas, assim, um hotel onde só ficavam pessoas realmente abastecidas financeiramente. E ele parou o carro alguns quarteirões dali, porque, enfim, um, não tinha dinheiro para gasolina, e 2, não tinha como estacionar ali, não tinha dinheiro para pagar nenhum tipo de estacionamento. Andaram até o hotel, entraram no hotel, ela não estava entendendo nada, ele conduziu ela até o hall do hotel, né, ali aquela parte da recepção, hall de entrada, e sentou-se com ela numa poltrona super chique, onde o garçom automaticamente, quando as pessoas chegavam, já vinha, servia café, servia água, perguntava o que queria, se queria um drink, e mostrava as revistas que tinha, enfim. E ela, sem entender nada, ele disse assim: faça o que eu fizer.
E aí ele foi, se sentou e ofereceram um café, ele aceitou o café, cruzou as pernas, pegou uma revista, colocou no colo, começou a ler, e ela, sem entender absolutamente nada, simplesmente reproduziu aquilo que o esposo estava fazendo. E depois de um tempo ali, em que eles já tinham passado aquele primeiro nervosismo, aquele primeiro impacto, ela virou para ele e disse: mas o que significa tudo isso? E ele disse para ela: eu quis te trazer para um lugar onde você pudesse se sentir inspirada, onde você pudesse continuar motivada. Hoje isso aqui não é a nossa realidade, mas é onde nós queremos chegar. E quando eu li isso, tanto a primeira como a segunda vez, isso impactou meu coração de uma forma tão tremenda, porque a moral dessa história é a seguinte: às vezes, quando nós perdemos o ânimo, a motivação, a inspiração, quando tudo parece escuro, negro, quando parece que não há mais motivos para sonhar, é necessário sair da onde estamos e procurar um lugar onde a atmosfera nos convide a voltar a sonhar, a voltar a nos motivar. E o tema do nosso terceiro e último vídeo dessa sequência é entusiasmo. E eu quero trazer para você um pouquinho da definição dessa palavra. Entusiasmo, ela tem a sua origem no grego e ela significa, ela dá uma ideia de inspiração divina ou da própria presença de Deus. Palavras sinônimas a entusiasmo, uma delas é a inspiração, que é o ato de inspirar-se ou de trazer o ar para dentro dos pulmões, ou em outras palavras, trazer para dentro. A inspiração é você colocar algo dentro de você. É o ardor que impulsiona alguém a fazer algo, é uma admiração apaixonada, é uma crença veemente. E aqui eu quero frisar algo, ao contrário do que muito se acredita, o entusiasmo tem mais a ver com convicção do que com alegria ou euforia. Quando se fala em entusiasmo, logo se pensa em alguém que chega pulando e só vive feliz e cantarolando. Não é bem assim. Entusiasmo tem mais a ver com convicção, com trazer para dentro, inspirar-se, colocar dentro de si algo que você acredita com veemência. E isso só pode acontecer através de uma inspiração divina ou da própria presença do Deus vivo. Se eu perguntar para você, para e pensa, o que fazia Noé durante 120 anos acordar todos os dias pela manhã e construir a arca? O que motivou Noé durante 120 anos, veja o que eu estou falando, não estou falando de uma semana, de 7 dias, de um mês, de um ano, de 15 anos, eu estou falando de 120 anos, acordar todos os dias motivado a construir a arca. E não só isso, não só motivar-se, mas acordar todos os dias disposto a motivar seus filhos e sua família a ajudá-lo num projeto que havia sido prometido por Deus. Uma outra pessoa, um outro personagem bíblico que a gente traz como exemplo aqui é o próprio Josué, sucessor de Moisés. Ele sucedeu Moisés, levou o povo à terra prometida e ali começa uma sucessão de batalhas, em prol da conquista da terra, porque muito embora a terra fosse prometida a eles, a terra era ocupada. Então eles precisavam, território por território, através das guerras, fincar a sua bandeira de propriedade. E o que fez Josué, mesmo diante de derrotas, porque se você não sabe, eles tiveram vitórias e tiveram derrotas, diante das derrotas e diante de um povo obstinado, que já estava se misturando com o povo da terra, a ordem essa que foi dada de forma clara por Deus através de Moisés, que não poderia acontecer, porque se acontecesse o povo seria pedra de tropeço para eles, e um povo obstinado que por si só começa a misturar-se com aquele povo idólatra, pagão, e começa a virar as costas para Deus, e em dado momento Josué diz assim mesmo: ei,
O que vocês vão fazer da vida de vocês eu não sei, mas uma coisa já está decidida, já é por certo. Minha família e eu serviremos ao Senhor. Aí aqui eu trago para você também, Pedro, o que fez um homem, né, o que levou, o que motivou, o que inspirou um homem que não tinha estudo, que era branco, que era ignorante porque não tinha conhecimento, ele não era letrado. O que fez um homem sozinho subir penso eu, num palanque ou num lugar mais alto e pregar para milhares de pessoas e numa única pregação convencer essas pessoas que Jesus Cristo era o único caminho para a salvação eterna. Todas as três histórias, todos os três personagens passam pela palavra convicção. Podiam não estar alegres, podiam não estar eufóricos, podiam não estar saltitantes, mas eles tinham convicção do que eles criam. E isso é entusiasmo. O entusiasmo é a convicção que te faz levantar todas as manhãs e persistir na obra e na missão que foi confiada em tuas mãos. E outra coisa, o entusiasmo não tem a ver com quantidade de pessoas que você influencia. Noé só conseguiu influenciar 7. Por 120 anos Noé se manteve entusiasmado, se manteve convicto e conseguiu convencer mais 7 pessoas, que foram seus 3 filhos, 3 noras e sua esposa, junto com ele a permanecer, insistentemente na construção daquela arca por 120 anos. Noé falou apenas por si e por sua família, que a Bíblia não registra a quantidade de pessoas a que ele se refere como família. Podia ser apenas seu clã, como podia ser toda a tribo a qual ele pertencia. Enfim, a Bíblia não dá detalhes, mas deixa claro que ele falou para um número restrito, se referindo a um número restrito. Já Pedro se levanta e faz uma pregação que talvez não tenha sido eloquente, nem intrépida, nem persuasiva, já que ele era um iletrado, um bronco, mas que tinha tanta inspiração e convicção que arrebatou o coração de milhares de pessoas que passaram a crer e a acreditar e a se sentir contagiado pela mesma crença e pela mesma inspiração que Pedro tinha, que Pedro possuía dentro de si. Querido professor e todos vocês da coordenação da IB e aonde mais esse vídeo chegar, eu quero dizer para você que integridade, autoridade, paciência e entusiasmo são fundamentais como qualidades e características de um bom professor da escola bíblica. Veja bem, há dias em que você não vai estar tão bem, tão feliz, tão alegre, não vai se sentir tão motivado, mas você vai precisar programar a sua cabeça para entender que não é o seu estado emocional, mas no que você acredita. Certa feita perguntaram para a cantora Estela Santos, logo após a morte do filho dela, logo após a morte do Mateus, e ela foi levada por Deus a muitos lugares para pregar, para dar testemunho, e mesmo muito ferida, vivendo o seu luto ainda, ela foi pregar em uma determinada igreja e depois da pregação ela contou um pouco da história, do testemunho, do processo que foi, a perda do filho, a doença, a perda e tal. E no final do culto uma mulher jovem, uma irmã da igreja, veio na direção dela chorando e perguntando para ela, questionando como que ela conseguia superar, como ela conseguia estar ali incentivando, motivando outras mulheres, porque aquela mulher mesmo tinha perdido, já fazia uns anos, um filho, e ela nunca havia superado aquela dor, nunca havia conseguido se reconstruir, prosseguir. E a Estela virou para ela e disse assim mesmo: querida, eu prego o que eu creio e não o que eu sinto. E quando eu ouvi isso impactou meu coração de tal forma, porque, querido, as nossas emoções nos enganam. Não pense você que as suas emoções corroboram a seu favor. Não, elas corroboram contra você. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, veja bem, as nossas emoções, elas tendem a nos confundir, a nos enganar.
Mas o que nós precisamos ter em mente é que nós vivemos baseados no que cremos e não no que sentimos. E muitas das vezes nós vamos sentir desânimo, frustração, decepção, vontade de não continuar, vontade de parar. Nós vamos achar que nós não nascemos para aquilo e que, enfim, não é aquilo que Deus tem para nós, e que parece que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Talvez como não é, vai passar muito tempo e você vai ter aquele sentimento de solidão. Meu Deus, ninguém acredita. Eu estou igual a Voz do Brasil, falo, mas ninguém me ouve. Querido, entusiasmo é o poder de todos os dias você acordar e inspirar-se em primeiro lugar. Trazer para dentro de si mesmo, né, os pensamentos que te lembram, a memória que te lembra de o porquê de você estar ali. Que você não está ali com base no que você sente, mas com base no que você crê. E você crê num Deus que é vivo, que é fiel, que é verdadeiro, que é o único caminho, que é a única verdade, que é o único que te leva à vida eterna, que é o único que te proporciona a salvação, que te libertou, que te tirou do lamaçal que você vivia, que resgatou você da podridão desse mundo, que tirou do meio das ilusões que você vivia e te trouxe para o reino de sua maravilhosa luz. E depois que você se motivar, se inspirar, depois que você se entusiasmar, você vai continuar a obra que Deus confiou em suas mãos. E ainda que você consiga convencer uma pessoa apenas, você já cumpriu a missão. Porque o entusiasmo não tem a ver com a quantidade de pessoas que você influencia, isso é relativo. Pedro foi milhares, Josué foi sua família, Noé foram apenas 7 além dele. Não está relacionado com quantidade, mas permanecer firme, crendo. E sabe por que você crê? Porque você tem uma opinião certa, com base em provas de que o que você acredita com veemência é verdade. Então, esse vídeo é para te dizer que além de integridade, autoridade e paciência, você vai precisar se entusiasmar todos os dias, acordar e pensar: eu levantei hoje, obrigada a Deus porque me deste fôlego de vida. Então eu quero trazer para dentro de mim todas as memórias, lembranças e registros que me fazem crer o porquê eu estou aqui. Eu estou para glorificar o teu nome, eu estou aqui vivo para te exaltar, para te bendizer, porque eu creio veementemente, com toda a convicção e fé do meu coração, que tu és o único caminho, a única verdade e a única vida, o único poder que nos dá vida e nos leva à vida eterna. E quando você acredita de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, é impossível não inspirar outros, é impossível não contagiar outros quando você vive dessa forma. Então, queridos, eu concluo essa série de 3 vídeos que falaram sobre as qualidades imprescindíveis que um professor de EB precisa ter. Então, nunca esqueça: integridade, você se entregar inteiramente, com o coração completo, não pouquinho, não fazer meia boca, mas se entregar com o coração completo naquilo que você está fazendo, entendendo que você vai precisar exercer autoridade. Não permita, mas tenha sensibilidade para não permitir que coisas sejam confundidas e você acabe perdendo o fio da meada. Paciência para lidar com todo tipo de pessoas e circunstâncias, sabendo que paciência é manter as minhas emoções sob controle, não ser dados a surtos, a bipolaridades, a extremos, mas ser alguém equilibrado e saber que eu vivo, ando, procedo não com base no que eu sinto, mas com base no que eu creio. E isso é ser entusiasta, porque o entusiasta, ele acredita com convicção nas verdades das quais ele aprendeu, e nós estamos falando aqui da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Que isso você traga para dentro de si, que nem o ar que você respira, inspira e coloca dentro dos seus pulmões, que essas verdades e lembranças entrem todos os dias dentro de você e que você possa influenciar, contagiar, impactar, inspirar outros com essa convicção, com esse entusiasmo, com essa verdade. Que esse vídeo abençoe teu coração, que esse vídeo abençoe a tua vida
que esses 3 vídeos te deem um norte para esse ano letivo que estamos começando e que agora dia 8, na próxima segunda-feira, vamos dar, né, de fato o pontapé inicial com a aula inaugural. E nós vamos estar aqui que dia, sempre que possível, sempre que Deus nos inspirar, nos orientar, nos direcionar, tentando abençoar vocês com conteúdos que acrescentem, né, a palavra dentro do coração de vocês. Então, que vocês sejam abençoados. Eu já quero liberar nessa manhã uma palavra profética sobre cada professor da escola bíblica, independente da classe, da faixa etária que você está responsável por conduzir esse ano. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, sucesso. Tu serás bem-sucedido, tu serás próspero. Deus vai te inspirar com ideias criativas, com atividades maravilhosas, atividades inusitadas. Você vai inspirar os teus alunos, você vai conseguir alcançar o coração deles, contagiá-los, você vai conseguir fazer com que eles se apaixonem pela palavra de Deus. Eu declaro e profetizo isso sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o nosso dia, as nossas vidas, e que em todo tempo nesse dia possamos nos lembrar que não é pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E nós cremos num Deus vivo que pode todas as coisas. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.